Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Pão e Vinho. Aqui sua vida será edificada. Conheça mais sobre o nosso trabalho no Instagram, @Pão e Vinho Ministério. Pai, nós queremos Te adorar nessa noite e declarar a nossa adoração a Ti nessa noite, nesse lugar, e dizer para o Senhor que sem a Tua palavra, que é vida para nós, nós não temos condição de continuar. Tua palavra, ela é cura para nossa alma, ela é vivificação para o nosso espírito, ela é cura para o nosso corpo. Por isso, Espírito Santo, ministra sobre nós uma graça hoje, ministra sobre nós uma graça hoje, para que essa palavra venha aos nossos corações e queime os nossos corações, que ela venha como uma semente e encontre terra fértil, mansa, para que possa prosperar, crescer e multiplicar. Nós Te adoramos, Jesus. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, cada um que está aqui, cada família representada, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Tira o negócio da bateria ali. Irmão, não sei vocês, mas eu tenho uma facilidade gigantesca de me desconcentrar, então vou desligando as coisas para poder ficar ligado aqui, amém? Desliguei a bateria agora, a caixa da bateria ali, e o som está um pouquinho alto, se puder baixar um pouquinho. Não é frescura não, irmãos, é porque o povo aqui me conhece. É no teclado esse som? Não é aí. Amém. Abra comigo a Bíblia é a sua Bíblia aí, do jeito que ela estiver, eletrônica ou não, no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Do versículo 1 em diante. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós entendemos que o Senhor é fiel e principalmente o Senhor é fiel à Sua palavra. Atos capítulo 9. A palavra do Senhor diz assim. Não, primeiro eu quero dizer para vocês que meu pai está custodiando aqui, está trazendo aqui meu pai e a dona Luzia trouxeram a minha tia, por favor, tia Elza. Gente, eu fui morar em São Paulo e essa mulher aqui, eu fui estudar em São Paulo, ela me recebeu na casa dela. Eu chegava de noite em casa, tinha chocolatinho na minha gaveta, na minha cama. Fiquei 4 meses sem ver meu pai e minha mãe e morei na casa dessa mulher que foi instrumento de Deus na minha vida. Eu amo minhas tias e eu amo minha tia Elza de coração. Pensa numa mulher maravilhosa, gente. Como é que começa a falar alguma coisa sem falar isso, né? Honra quem merece honra. Amém. Amém. Eu queria falar para vocês hoje algo que o Espírito Santo vem falando comigo já há uns 15 dias, né? Que fala a respeito de uma visão, que a gente não tem uma visão completa, uma visão, vou dizer moderna, vou dizer uma visão clara sobre o apóstolo. O que é ser uma igreja apostólica? O que é ser uma pessoa apostólica? O que é ser uma pessoa que deseja caminhar e aonde andar o reino de Deus se manifestar? Quais são os segredos de alguém que é apostólico? O apostolado fala, nós vamos usar o exemplo de Paulo. O apostolado fala de uma pessoa que tem o seu coração na caminhada do reino, servindo, um dos pontos de vista, servindo quem essa pessoa encontra para o propósito do reino. O apóstolo, ele abre uma igreja numa cidade, mas não é para o nome dele aparecer na igreja,
é porque ele precisa servir aquela cidade com a igreja de Cristo. Ele precisa que o reino de Deus seja manifesto em determinado lugar, porque o chamado dessa pessoa que é apostólica, não o título de apóstolo, porque a gente sabe o que está acontecendo nesses dias, né? O pastor, ele envelhece, vira apóstolo, ele funda mais uma igreja, ele vira apóstolo, ele tem 2 filhos que viram pastor, vira apóstolo, e isso não é a realidade do apostolado. Existem apóstolos no nosso meio hoje, nessa igreja aqui, e em várias igrejas de Brasília, porque o chamado apostólico, ele não é um chamado tão específico assim, que você acha que você nunca vai se identificar ou vai caminhar nessa caminhada. É porque a gente passa muito tempo pensando, qual é o meu chamado, Deus? E aí não faz nada. Enquanto não vier um anjo, um querubim, descer com o pergaminho, escrito qual é o nosso chamado, muitas vezes nós não fazemos nada. E você sabe se o seu chamado era receber um menino de 17 anos na sua casa em São Paulo e tratar ele com um tipo de amor que eu não me sentia longe da minha casa? Você não sabe. Você não sabe quantas pessoas passam pela sua mão na sua vida. Você não sabe quantas pessoas você precisa cuidar. São memórias afetivas de amor que eu não posso citar minha vida sem falar de uma pessoa como a tia Elza. E ela era maluca, irmãos, porque eu com 17 anos a gente ia para o trabalho e eu que ia dirigindo em São Paulo, que eu ia tirar minha carteira ainda, e ela é doida ainda, porque eu que dirigi. Não, vai, você dirige melhor que eu, vai. A gente atravessava a cidade, eu deixava ela no trabalho, depois eu ia para o cursinho. Entendam, nós precisamos compreender o chamado universal do crente, que você nasceu para quê? Você nasceu para adorar Jesus. Você nasceu para manifestar o Jesus que habita dentro de você. Você nasceu para estabelecer o reino com aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, aonde você for. Para de ficar esperando estrutura. Para de ficar nem li a Bíblia ainda, irmãos. Alguém já deve estar incomodado, mas eu vou ler. Para de ficar esperando estrutura. A gente fica esperando a estrutura chegar e não faz. Eu já passei por isso, mas não passo mais. E convido as pessoas para andar conosco, e quem está perto de nós sabe, se não tem estrutura, nós vamos fazer com o que nós temos na mão, até a estrutura chegar. E se a estrutura não chegar, como não chegou para a igreja antiga, o evangelho não vai ser propagado, o reino vai ser estabelecido? Agora, eu não quero viver sem estrutura, eu quero estrutura. Eu quero ter o melhor som, os melhores equipamentos, quero ter o melhor galpão, melhor para o propósito do reino que vem nas minhas mãos. Não o melhor da cidade, o melhor do país. Não, o melhor para você. Então você pensa na sua profissão, nos teus estudos, nos teus relacionamentos, na sua casa, e pensa, Senhor, qual o propósito que eu fui colocado naquela família? E eu queria que você acompanhasse comigo esse momento da conversão de Paulo, para você entender que se você não for um Paulo no teu chamado apostólico, você vai ser um Ananias. E os dois são extremamente importantes para a igreja de Cristo hoje, atualmente. Amém? A palavra diz assim: Saulo, ainda respirando, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, Jesus, da seita do Nazareno, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém, seguindo ele estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Diga comigo, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele, caindo por terra, ouviu uma voz. Diga comigo, caindo por terra, ouviu uma voz. Então tá, luz do céu ao redor, caiu por terra, ouviu uma voz. Dá para fazer até um rap, ou qualquer coisa, qualquer canção que você quiser fazer. Veio uma luz do céu, atingiu ao redor dele, ele caiu no chão e ouviu uma voz.
E essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Com letra maiúscula, porque ele sabia que era um ser divino maior do que ele. Então ele precisava saber se era um anjo, que tipo de autoridade nos céus estava falando com ele naquele momento. E essa pessoa disse para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí na Bíblia, o Evangelho, o livro de Atos, capítulo 9, versículo 3, comentário de Flávio Torres. Paulo certamente, entre o versículo 5 e o versículo 6, onde Jesus está mandando ele levantar e fazer o que ele tem que fazer, Paulo pensou: cara, eu estou perseguindo a igreja do caminho. Jesus vem até mim e diz que eu estou perseguindo a ele. Então ele é a igreja realmente representa ele. Lascou. Jesus fala: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo. Desceu a luz, muita luz, cegou ele. Todos ouviram o que ele ouviu, mas não viram o que ele viu. Contudo, não vendo ninguém, então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Eles viram, eles ouviram, mas não viram, certo? Eles ouviram, mas não viram, só ouviram a voz. Ele ouviu a voz também, mas depois que ele ouviu a voz, por ele mesmo, ele não conseguiu enxergar mais nada. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada bebeu e nada comeu. Paulo tem um encontro com Jesus, que todos já conhecem, texto famosíssimo da Bíblia. O Senhor Jesus vem, se apresenta para ele e diz para ele: olha, nesse momento, e na minha Bíblia aqui está a conversão de Paulo, não sei como está a sua, a conversão de Saulo. Saulo estava a caminho de Damasco. O Senhor não converteu o caminho dele, mas converteu o coração, e disse para ele: você estava com a autoridade das sinagogas para me resgatar, para resgatar a minha igreja. Você estava com autoridade para levar preso quem você perseguia. Então eu vou converter o seu caminho, e vou fazer com que agora você perca a sua autoridade e as suas forças. E a partir de agora, para chegar no objetivo que você queria, você vai ter que ser levado pela mão de alguém, como um cego, sem destino, sem força, sem capacidade. E é assim, depois que você se converte, a primeira coisa que o Senhor quer, eu falei assim, a Siri respondeu aqui. E é dessa forma que depois que você se converte, acontece com você e acontece comigo. Depois que você encontra Jesus, você precisa que pessoas peguem nas suas mãos e indiquem o caminho para que você possa ver. E Saulo foi levado ali, não por pessoas importantes, diga comigo, Saulo era importante, mas não foi guiado por pessoas importantes. Elas importaram para ele naquele momento que ele não tinha quem levasse ele em Damasco. Elas eram as pessoas designadas, preparadas, idôneas para pegar na mão de Saulo e falar: olha, Saulo, vem comigo, que eu ouvi a voz que você ouviu. E essa voz aí que você está dizendo que é o Jesus que nós estávamos indo perseguir, disse para você ir em tal lugar e ficar na rua tal. Nós vamos levar você, vem. E ele, que mandava em todo mundo que estava atrás dele, foi obrigado a montar num cavalinho, pegado pela mão de outro cavalo, ó, potoque, 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 sem saber nem para onde eles estavam levando ele de verdade, e colocaram ele nesse lugar, onde ele ficou em jejum e oração, durante 3 dias, eu acredito que um homem como Saulo, fariseu de fariseus, criado com Gamaliel, sabia orar um pouco. Se ele ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber, ele não só jejuou, mas ele orou, concordam comigo? Só não está escrito. 10. Escute. Ora, em Damasco, na cidade onde Paulo foi enviado, existia um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O mesmo Senhor que falou com Paulo. Então no 11, o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, se arruma,
se prepara, vai à rua direita, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Estava orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então, enquanto Deus estava falando com Ananias, Paulo estava orando ao Senhor e falando com ele, e Deus deu uma visão para ele, que Ananias entrava e impunha as mãos, e ele recuperava a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quem quer um chamado para sofrer? Pastor, estou doido para assumir esse chamado hoje. Eu levantei de manhã, segunda-feira, falei: Senhor, eu estou aqui para sofrer hoje em teu nome, me faz sofrer muito hoje em teu nome. Você já fez essa oração? Não, porque você não é doido. Porque o propósito de Paulo não era sofrer em nome de Jesus, mas o propósito de Jesus era que Paulo experimentasse e mostrasse o quanto importava para Deus que ele sofresse em nome de Deus. Por quê? Porque Paulo precisava entender por completo o que era caminhar nesse caminho. Ele precisava entender por completo, para escrever metade da Bíblia, vamos arredondar, para escrever metade da Bíblia, Paulo precisava conhecer Jesus e os seus sofrimentos. Então Ananias foi, no versículo 17, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos de Jesus. No 20, eu não vou continuar, mas no 20, continua: e logo pregava nas sinagogas, pregava Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Paulo, nesse lugar que ele estava, nessa sinagoga, em Damasco, pregando para judeus e gentios, em cada lugar que ele estava, ele ainda não era o apóstolo Paulo. Ele era um homem importantíssimo diante das sinagogas de Jerusalém. Era um homem que foi criado ali na casa de Gamaliel, com toda a autoridade, conhecedor do mundo antigo, conhecedor das línguas antigas, fariseu de fariseus, fala do tipo de estudo e de aprofundamento que ele teve na Torá, no Pentateuco, no Pentateuco, Torá, os profetas, no aprofundamento que ele teve na palavra, para poder expor o Deus de Israel da melhor forma possível, entendendo aquilo que era possível entender naquele tempo. Paulo pega tudo, logo depois, nas suas cartas, e diz que tudo isso que ele tinha, funcionava para ele como nada, se as excelências de Cristo não estivessem entrado na vida dele. Se o conhecimento das excelências de Cristo não tivesse entrado na vida dele, ele não seria o apóstolo Paulo, ele seria um pregador ali em Damasco, talvez. E não há problema ele ser um pregador em Damasco. O problema é que Paulo entendeu que após o encontro dele com Jesus, ele precisaria depender. E essa é uma coisa que nós temos dificuldade de entender. Se você encontra com um homem ou uma mulher com chamado apostólico, aonde estiver, porque existe uma visão geral e uma determinação geral pela palavra. Nós somos reino e sacerdotes. Nós chegamos para ministrar a Deus
e estabelecer lugares em Deus na terra. Ministramos a Deus, estabelecemos lugares. Ministramos a Deus, estabelecemos lugares. Onde a gente vai? Aqui eu não estou falando da igreja Pão e Vinho em São Sebastião. Eu estou falando da minha vida pessoal e da sua vida pessoal, aonde você estiver inserido. Você chega naquele lugar, tem que perguntar para Deus: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Porque se eu estou aqui, eu tenho que oferecer ao Senhor e servir esse lugar, estabelecer o reino através do serviço nesse lugar. O que as minhas mãos podem oferecer para esse lugar? Porque elas já estão levantadas ao Senhor. É assim que nós precisamos caminhar. Eu tenho o exemplo da Renata. Renata trabalha nos Correios há quantos anos? Há 20 anos. E eu sei, porque eu acompanhei a semeadura da Renata nas pessoas naquela empresa. A Renata não era promovida sem arrastar uma grande quantidade de pessoas. Ela não mudava de área, não era beneficiada pelo trabalho, pelo esforço dela, por aquilo que ela conquistava, sem arrastar um monte de gente. Choro, alarme, mamãe. Pode ver que o pai nem foi para cima. Irmãos, ela não era beneficiada sozinha. Eu nunca vi a Renata ser beneficiada sozinha. Flávio, eu fui chamada para trabalhar em tal lugar. Eu estou pensando em levar fulana, ciclano, beltrano. São pessoas ótimas para formar uma equipe. Você vai promover eles? Vou promover, porque essa área é muito melhor, vou promover. E ela foi trabalhando isso, foi fazendo isso. Deus deu um lugar para ela, no coração de Deus, na empresa que ela trabalha. E ela chegou o tempo de sofrimento, chegou o tempo de ficar escondida atrás de uma pilastra, chegou o tempo dela ser rejeitada, chegou o tempo dela aprender o que era sofrer em nome de Cristo. Por quê? Porque chegou um determinado momento, num tempo daquela empresa, que ela foi convidada para fazer uma coisa errada. E ela disse: não vou fazer. Então, pouco tempo depois, ela foi destituída do cargo que ela estava e foi lançada para os porões. Nesse tempo, foi o tempo dela entender o que é sofrer por causa do nome de Jesus. Porque se ela tivesse aceito, era promoção. Negado, calabouço. Porões. Sofrimento durante meses, esquecimento, salário, tudo. Ficou no lugar que ela estava. Foi transferida para um lugar pior. Estava em um lugar ruim, né? Aí foi transferida para um lugar pior. E aí, irmãos, ela foi permanecendo e sofrendo. Lutas em casa, lutas assim no coração, sendo tratada, porque Deus precisava falar para ela assim: olha, você está aqui por minha causa, não por sua. E aí quando Deus conseguiu colocar isso dentro do coração dela, então Ele pôde colocar ela no lugar onde ela precisava estar, que ela gostaria de estar, que a vontade de Deus permanece. Ela continua passando algumas lutas, Deus vai lá, mexe alguma coisa, restabelece, ela continua caminhando, e eu vejo a mão de Deus na vida dela, no lugar onde ela trabalha, porque ela foi com visão de reino e sacerdote. Ela estava lá por causa do Senhor, mas ela estabeleceu um lugar, onde ela pisou, ela estabeleceu um lugar. Eu gosto de dar esse testemunho, porque esse testemunho é um testemunho de pessoas simples. Paulo era uma pessoa extraordinária. Paulo era uma pessoa extraordinária. Deus escolheu Paulo para pregar o evangelho de Jesus Cristo e receber as excelências das revelações que Paulo recebeu, conhecendo o que ele conhecia da Torá, conhecendo o Deus de Israel e recebendo a revelação do Filho, cheio do Espírito Santo. Você acha que a pregação de Paulo era o quê, irmão? Não tinha como. E olha que até na pregação de Paulo tinha gente que dormia, hein? É porque não tinha Instagram, senão ficava no Instagram e não dormia. Prestem muita atenção. Paulo era um cara extraordinário, mas foi necessário que Paulo, vem cá, foi necessário que Paulo fosse guiado logo no começo da sua conversão. Paulo precisava ser guiado, não, eu vou ser Paulo, você me guia. Paulo precisava ser guiado no começo da sua conversão. Paulo precisava ser guiado por caminhos que ele não conhecia. Não, estou vendo tudo aqui ainda. Não está fazendo teatro não, filho. Agora sim? Pronto. Paulo precisava ser guiado por caminhos que ele não conhecia. Paulo era o cara que mandava, meu irmão. Paulo tinha carta das sinagogas para prender qualquer um dessa igreja aqui e levar, Jesus,
Paulo tinha cartas para levar qualquer pessoa que proferisse Jesus, que falasse de Jesus Cristo. Paulo tinha autoridade para isso, ele mandava. Paulo tinha conhecimento, tinha autoridade, e ele mandava. Você sabe quem era Paulo, irmão? Foi necessário que Paulo desse a mão para um funcionário seu. Agora você está fazendo papel de honra, tá, meu irmão? Foi necessário que Paulo desse as mãos para um funcionário dele, um soldado da sinagoga, ou do exército, que viesse junto com ele. Esse cara veio junto com ele, ele foi obrigado a dar a mão para esse cara, e falar para esse cara, me leva lá para a rua direita. Ele não está vendo nada, mano, ele podia largar em qualquer lugar. Ele foi obrigado a se colocar num lugar de dependência, para um cara que não tem nem nome. Paulo foi colocado num lugar de dependência, na mão de uma pessoa, que nem nome a Bíblia citou. Por que Paulo não virou para trás e falou assim, me leva de volta para a sinagoga, porque eu não quero viver isso aqui que estão me oferecendo agora. Vocês não sabem quem eu sou. Vocês não sabem quem eu sou. Deixa eu tirar aqui. Se eu fizesse isso com você, e saísse pelo meio da rua na cidade, desse umas voltas de lá para cá, de cá para lá, você entender exatamente esse sufoco que é você ter conhecimento e ter que depender de quem não tem. Porque conversão apostólica, na minha vida e na sua vida, fala de quando eu encontrei Jesus, eu decidi não fazer mais aquilo que eu queria fazer, não andar mais dentro do meu próprio caminho. Apareceu um BO, apareceu um problema grave, procura a solução em Deus. Tem situações que estão te incomodando e você é cristão, você tem Jesus, você precisa depender de pessoas que você acha que sabe menos que você, tem menos conhecimento, tem menos talento, não tem a palavra que você tem, não tem a inteligência que você tem. Se você não depender, você não vai entender nunca o que é o corpo de Cristo, que é onde eu queria chegar com você agora. Sabe o que Jesus estava fazendo com Paulo, quando ele cegou Saulo ainda, cegou Saulo, e botou Saulo na mão de uma pessoa que estava andando com ele, para ele encontrar alguém, lá em Damasco, esperar essa pessoa chegar, falar com ele em sonhos, e dizer para ele assim, espera aqui, que vai vir um homem chamado Ananias, da minha parte, ele vai orar por você, as escamas vão cair dos seus olhos, você vai ser batizado com o Espírito Santo, e você verdadeiramente vai conhecer o que é o movimento do corpo de Cristo. Porque o movimento do corpo de Cristo são pessoas extraordinárias sendo ministradas por pessoas comuns. É quando você senta num restaurante com alguém que é extraordinário e você começa a falar com essa pessoa e ela fala, para, o que foi que você disse? Você fala, ela fala, meu Deus, cara, você não sabe o que você está falando, isso foi de Deus para mim. É quando você vai trabalhar na casa de uma pessoa e Deus te dá uma palavra, e você é só uma pessoa que foi trabalhar na casa de outra pessoa. Você é usado por Deus para falar uma coisa, ou ouvir uma coisa, ou ser ouvidos, ou qualquer coisa, que seja da parte de Deus, para manifestar o corpo de Cristo do jeito que Ele é. Porque o corpo de Cristo é assim, irmãos. Pegou um cara como Ananias, que estava escondidinho junto com os outros que eram do caminho, porque Paulo estava chegando em Damasco, e Paulo ia levar preso quem proferisse. Eles estavam tudo escondidinhos, irmãos. Tinha alguns que eram mais ousados, que iam sair pela lateral lá. Paulo estava aqui na rua direita, eles estavam na terceira rua de cima, e eles iam ficar fugindo de Paulo, tentando se desvencilhar, mas ninguém queria ser preso, irmão. Se baixa uma coisa no Brasil, ou você vai a algum lugar do mundo que cristão é preso, você vai sair com a camisa escrita onde cristão é preso normalmente é muçulmano. Aí você vai estar escrito em árabe lá, ou qualquer outra língua, sei lá, pensa num lugar que você não pode falar de Jesus aí. Coreia do Norte. Aqui, ó. Vai sair escrito Jesus, eu amo Jesus. Você não é tonto, você não vai fazer, você vai ficar se escondendo. Aí já não sei mais repetir, só. Então Ananias estava exatamente nessa circunstância. Como estava Ananias?
O cara está lá, mano, só orando para as pessoas conhecerem Jesus em Damasco. Aí quem vem na oração dele? Jesus. E Ananias? Ah, meu Deus, o Senhor? Ele, pois é, Ananias. O negócio é o seguinte, lembra de Saulo, aquele cara? Lembra? Então, chegou em Damasco aí, está lá na rua direita. Você precisa ir lá e fazer isso, isso, isso. Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, mas sim, só vou contar para o Senhor o que está acontecendo. Cara, quem é esse Deus que precisa explicar para uma pessoa comum, que tem um propósito na vida de uma pessoa extraordinária? Quem é esse Deus? Se liga. Meu Deus. Se liga. Mas o Senhor disse, quando ele disse, Senhor, ele está prendendo todo mundo que invoca o seu nome. Ele tem uma carta para levar todo mundo embora, ele tem autorização. O Senhor disse assim, ó, vai, porque o Saulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome entre gentios e reis, e entre o povo de Israel. Você vai lá, para fazer ele ver de novo, porque eu quero mostrar para ele. Você vai devolver a visão para ele, porque eu quero mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí você pega os textos onde Paulo começa a dizer o que ele sofreu por causa do nome de Jesus. E aí você vai entender que não é uma coisa, como fala? Não é uma coisa simples no ministério. Você levar chibatada, ser espancado, ser preso, passar por naufrágios, por mais prisões, por mais açoites, por mais perseguições, picada de cobra. Não, mas aquela picada de cobra foi moleza para ele, né, meu irmão? Mas presta atenção, não foi um ministério fácil para o cara, mas foi muito mais difícil para Ananias, irmãos, porque Paulo só estava num quarto, de olho fechado, jejuando e orando por 3 dias, só isso. Ele só estava sem visão, Paulo só estava sem visão há 3 dias aguardando Deus. Deus fala, ei, vai para o lugar que eu te mandei, espera lá que eu vou te encontrar lá. Ele só estava lá. Deus quer comigo, Senhor, o que o Senhor quer comigo, meu Deus. Ai, Senhor, o que o Senhor quer comigo, meu Deus. Tem dificuldade isso aqui, irmão? Tem angústia, mas tem grande dificuldade? É Deus que quer uma coisa com ele, ele já sabe, Deus mandou ele lá. Agora, quando Deus encontra um homem comum como Ananias, provavelmente com menos de 10%, 5%, 1% do conhecimento de Paulo, e diz para ele, Ananias, eu te escolhi para levantar um homem extraordinário, vai lá agora e faz isso. Ananias não estava com medo, irmãos, ele estava apavorado, ele discutiu com Deus, ele argumentou com Deus, eu não estava com medo. É o que a gente faz o tempo todo. Pessoas comuns que precisam fazer uma obra de Deus, elas têm medo o tempo todo, elas têm pavor. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não vou fazer. Só que é o seguinte, só para você entender uma coisa, o Senhor podia ter falado com um sacerdote em Jerusalém, que deu as cartas, presta muita atenção aqui. Deus podia ter falado com o sacerdote, o principal de Jerusalém, ter dado para ele a revelação de que Paulo encontrou Yeshua, o prometido, o enviado, numa luz, no caminho de Damasco, ter falado com ele mesmo, Jesus ter ido lá, encontrado com ele, Deus, Yahvé, ter encontrado com esse sacerdote, botado o sacerdote num carro, com soldados, levado para Damasco, e falado, Paulo, se liga, meu irmão, você foi chamado para pregar para os gentios, porque Deus esteve comigo na sinagoga. Você acha que se Deus falasse com o líder da sinagoga, Deus, o próprio Deus falasse com o líder da sinagoga, o que ia acontecer naquele tempo? Simplesmente ia acabar a perseguição da igreja. E por que Deus não fez isso, irmãos? O corpo de Cristo, ele caminha, ele cresce, ele prospera, ele se manifesta em meio a lutas e perseguições, porque assim foi a obra de Jesus. Jesus foi obrigado a se entregar naquela cruz por causa do pecado. Se liga no caminho, Jesus se entregou naquela cruz por causa do meu e do seu pecado.
A Bíblia fala que ele foi ali crucificado, morto, sepultado, e ressuscitou porque não tinha nele pecado, apesar dele ter morrido como justiça de Deus por nós. Quando Jesus se levanta e vai ter com seus discípulos, ele fala para os discípulos que eles teriam tribulações, que o mundo é mau, mas que ele venceu o mundo. Ele avisa os seus discípulos: vocês vão ter muitas lutas. Quando ele envia os seus discípulos para pregar, ele falou: estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Todo o propósito de Deus é o crescimento da igreja, através de lugares inóspitos, de lugares hostis, porque Jesus, ele venceu uma coisa chamada o pecado. Então não tem como a igreja se manifestar, a igreja crescer, se não for contra o pecado, porque Jesus morreu contra isso. Ele morreu justificando de todos os pecados, e o mundo jaz no maligno, e está cheio de pecado. Como o mundo jaz no maligno, e Jesus morreu, se colocando no nosso lugar, sendo justiça de Deus por nós, não tem como nós vivermos, como que eu vou falar isso de maneira correta, para não ser herege? Porque a Bíblia diz que nós temos que seguir em paz para ver a Deus, mas não tem como a igreja andar em paz com o mundo, porque a luz não tem paz com trevas. Então é por isso que nós caminhamos e passamos por tantas lutas. E outras religiões, e até o satanismo, chama o cristianismo de crença limitante, porque são religiões que têm mais não do que sim, na ideia geral. Só que o início do cristianismo, lá naquela cruz, ou melhor, lá na fundação do mundo, quando o Cordeiro de Deus se entregou, o Cordeiro de Deus se entregou, ele disse sim para o Pai. Então quando nós caminhamos como igreja, nós caminhamos por intermédio de um sim que Jesus deu. Ele disse: Pai, eu vou no lugar deles. E como Jesus disse esse sim, ele teve que dizer não para ele mesmo. Por isso que as religiões chamam, uma das religiões que eles chamam de crenças limitantes, é o cristianismo, porque para viver o cristianismo eu tenho que dizer o não para o eu. Isso é o maior engano do inferno, porque para eu dizer sim para aquilo que eu tenho que viver para Deus, eu sou obrigado a dizer o não para o eu. E o que Paulo fez foi dizer o não para o eu, para ir até Damasco e ficar esperando Deus falar com ele. O que Ananias fez foi dizer o não para o eu, para ir até um cara que é extraordinário e botar as mãos sobre a cabeça dele. E Ananias chegou, irmão, fugioca, revelado. Ananias chegou no sapatinho de fogo, meu irmão, ele entrou na sala. Revela na hora, 5 minutos. Ah, é verdade. Quem conhece a loja Fujioka? Houve um tempo que você revelava fotos em papel, e ela revelava muito rápido. Eu vou mudar esse Kodak. Pessoal aqui, irmãos, 80 anos para cima, você tem que dar aquela relevada. Eles estão num outro padrão de conhecimento, entendeu? Presta atenção. Ele chegou revelado, dando CPF, nome, endereço. Você chegou com endereço. Falou: Paulo, eu fui enviado aqui para tirar a escama dos seus olhos, para você ser batizado do Espírito Santo e cumprir o propósito de Deus. Vem cá. E Paulo: Quem estava frágil naquela situação? Quem era o extraordinário naquela situação? Quem? Mas ele não era um homem comum? É isso que o Evangelho faz. Quando você diz sim para Jesus e diz o não para o eu, Deus transforma homens comuns em homens extraordinários. Porque num jantar, num restaurante, num almoço na sua casa, numa conversa com seu filho, com seu pai, você se torna de um homem comum para um homem extraordinário, de uma mulher comum para uma mulher extraordinária, dependendo de se você diz o sim ou o não para aquele que te enviou. Então a pergunta é: você quer dizer sim para quem e não para quem? Porque tão importante como Paulo foi Ananias. Porque sem Ananias, Paulo não seria o que foi. Deus é Deus. Ele mandava um jumento falar com Paulo. Sim, se você quer entrar nesse lugar, a gente entra. Mas eu estou falando de duas pessoas que responderam, não de quem não respondeu. Eu estou falando que depois, o que a Bíblia diz de Ananias, irmãos?
A Bíblia precisa mesmo falar mais alguma coisa de Ananias? Ele andava no e falou assim, ó. Eu que orei por ele, moço. Tá doido? Paulo de Tarso, escrevendo os pergaminhos aí, preso. Paulo está preso. Paulo mandava recado. Você quer mandar recado para alguém? Fala para Ananias, que está tudo bem. Será que aconteceu isso? Deve ter acontecido alguma coisa assim, irmãos. Ananias, me conta uma coisa. Me conta uma coisa. É verdade mesmo que tu foi lá, vô, e botou a mão na cabeça de Paulo? Ele nem chamava Paulo ainda. E caíram escamas, e o Espírito Santo veio, e o Senhor falou que tinha que falar desse jeito. Ou não importa. Importa é que no tempo e no modo de Deus, Ananias foi um homem extraordinário. E no tempo e no modo de Deus, Paulo foi um homem extraordinário. Porque quando Paulo estava lá escrevendo as cartas, preso, açoitado, muito tempo preso, quem encontrasse Paulo e olhasse para ele, ia ter ele como um homem comum. Mas o que ele estava escrevendo, nós estamos lendo hoje. Agora o detalhe da sua vida. Você quer ser um homem extraordinário? Venha para o meu curso, arrasta para cima. Agora você quer ser um homem comum no lugar certo, na hora certa? Vai para a Bíblia. Porque um homem comum no lugar certo, na hora certa, é extraordinário. Uma mulher comum, na hora certa e no lugar certo, é uma mulher extraordinária. A Renata é uma mulher comum, mas eu sei o que ela fez pelas pessoas naquela empresa que ela trabalha. Eu sei. E ela também sabe que as pessoas até hoje falam com ela, gente que fala com ela das antigas, que são, Deus coloca ela em cada lugar, que ela fala, Flávio, eu fui trazida para tal área, e tem uma pessoa lá que me conhece, que eu não conhecia, e ela me tem como uma pessoa de muito respeito, porque ela já trabalhou na minha equipe, ou em outra equipe do lado, sei lá como é que ela contou a história, e que essa pessoa me conhece, sabe do meu caráter, da minha maneira de trabalhar. Você só é extraordinário se você se considerar comum para ser extraordinário. Isso vai exatamente contra qualquer pregação de automotivação para você. Não porque seja ruim uma pregação de automotivação, não porque seja ruim. Muitas vezes nós precisamos de motivação. Não é isso. Não estou querendo desfazer de nada que motivador. Mas é porque parece muito bonito quando eu falo. Mas dizer não para você e sim para Jesus em determinadas situações é morte interna, é sofrimento, é cegueira, é ter que deixar que alguém te cinja. Deixa eu pegar esse texto. É ter que deixar que alguém cinja você. João 21, 18. Pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque por ele lhe ter dito, pela terceira vez tu me amas. Respondeu-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, Pedro, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me, porque eu tenho um chamado para você, e vai ter um tempo de amadurecimento na sua vida, que
que você vai ter que andar dentro da vontade de outras pessoas mais maduras que você, que vão liderar você, que vão levar vocês para lugares maiores. Você vai ter que se humilhar muitas vezes para pessoas, mas não se humilhar porque elas te humilham, mas porque você entrou num lugar de falar assim, ó, eu quero andar contigo, eu preciso andar contigo, você tem coisas para me ensinar, me mostra esse caminho em Deus, eu quero caminhar desse jeito. E pessoas vão te ensinar, e às vezes as pessoas conhecem menos que você, às vezes as pessoas são comuns, e você é a pessoa extraordinária, e você vai ter que se submeter. E aqui eu estou dizendo, porque era o tipo de morte que Jesus queria para Pedro. Ele queria Pedro, que era um homem sanguíneo, totalmente altivo, de puxar a espada, de resolver tudo. Deixa que eu faça, Senhor, deixa que eu vou na frente. Ele falou, não, quem vai te vestir, amigo, vai ser outra pessoa. Quem vai colocar as vestes da maturidade em você é outra pessoa. Ela vai pegar na sua mão e vai te levar para um lugar que você não quer, e você vai ter que andar na minha vontade, porque é assim que eu faço minha obra, com pessoas comuns. Só estou te ensinando como chegar num lugar, como uma pessoa comum chega em um lugar, chega nesse lugar. Abra comigo em Jeremias capítulo 6, versículo 16. E agora eu estou terminando mesmo. Deus falando de uma vida errada que Israel estava levando. Jeremias 6,16. Deus falando de uma vida errada que Israel estava levando naquele tempo. E Deus queria colocar Israel no trilho de novo. Porque muitas vezes Deus quer colocar você no trilho de novo. Tem gente que está num trilho contrário à vontade de Deus, e você é obrigado a se submeter, e alguém com conhecimento, ou alguém que tem autoridade sobre você, é obrigado a tirar você do trilho, e botar você parado, e dizer para você, calma, tem um lugar que Deus quer para você, calma, mas o trilho está andando, calma, volta, você precisa seguir nesse caminho aqui está rápido, aqui está confortável, aqui está bom, aqui está glamouroso, mas você precisa entrar nesse caminho aqui, que é outro caminho, você vai para um lugar onde você não quer, mas Deus está te colocando. Agora tem gente que está parado, e você é obrigado a colocar no trilho. Fala, vai. Mas o trilho é difícil, vai andar muito rápido, eu não dou conta de ir sozinho. Não, vai, eu estou com você, vai. Não é o lugar que eu quero ir. Já foi. Você não foi para o lugar onde você queria, mas era a vontade de Deus. E aí o Senhor disse para Israel, vocês estavam em pecado, vocês estavam andando errado, vocês se corromperam, vocês estavam errados, mas assim diz o Senhor, quer aprender? Versículo 16, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos. Deus está dizendo assim, ó, tem outra versão que fala, se aproxime. A sua versão aí, Nana, cadê? A sua Bíblia, Jeremias 6,16, alguém tem NVT aí? NVT? Ponde-vos à margem do caminho e vê. Tem umas versões que dizem, chega perto e veja. Pergunta para as veredas antigas, pergunta para quem está há mais tempo nessa terra do que você, quem tem mais experiência do que você. Você começou a conversar, alguém tem cabeça branca, abre mais os seus ouvidinhos, que essa pessoa está pisando aqui nessa terra há mais tempo que você. Esteja atento pelo que ele vai falar. Se for um homem ou uma mulher de Deus, abre mais os ouvidos ainda, que essa pessoa vai ter alguma coisa para te dizer. Essa pessoa faz parte das veredas antigas, gente que andou em caminhos mais antigos que você, tem o que te ensinar, e quando você faz isso, você consegue cumprir, sem medo, uma palavra de Deus sobre a sua vida. Pode ler.
Nós queremos sempre, olha como é que a palavra de Deus está se contradizendo, porque Jesus é o novo e vivo caminho, não é isso? É que eu não estou falando desse assunto. Você já entrou pelo novo e vivo caminho. No novo e vivo caminho, tem circunstâncias que você vai precisar entrar nas veredas antigas, saber quais são os princípios que esse novo caminho anda. Eu tenho que voltar para os princípios para eu entender onde é que eu quero chegar. Eu pergunto para você, você entendeu que um homem ou uma mulher comum, na situação correta e no lugar correto, torna-se uma pessoa extraordinária? Você entendeu o porquê? Eu peço que o Espírito Santo hoje ministre sobre a tua vida de tal forma que você possa levantar amanhã, na segunda-feira do crente, na segunda-feira do que crê em Jesus, para escutar o Espírito Santo e se tornar a pessoa extraordinária dentro da vida comum que você tem. Deus faz exatamente isso comigo e com você, sempre. Vai continuar fazendo, porque esse é o modo de operar de Deus. Ananias, que abrem as vistas de Saulos. Pastor, eu sou um Ananias, gostaria tanto de ser um. Cala a boca. Pastor, eu sou um Saulo, eu só queria ser um. Cala a boca. Eu sou um Paulo, eu queria ser. Cala a boca. Para de crescer. Seja. Se você for uma pessoa comum, no lugar onde Deus quer que você esteja, você já está sendo extraordinário. E Deus pode pegar pessoas extraordinárias e colocar em lugares comuns, para ensinar para elas o que é sofrer pelo seu nome. Se você hoje está num lugar como uma pessoa extraordinária, sofrendo por causa do nome de Jesus, não por causa do pecado. Tem gente que está sofrendo por causa do pecado, assim, Senhor, eu te adoro porque eu estou sofrendo em teu nome. Não, você está sofrendo no nome de Jesus nada, está sofrendo no nome do seu pecado. Agora, se você é uma pessoa extraordinária e está passando um momento de muita luta e muito sofrimento, pelo nome de Jesus, Ele quer te levar para um lugar comum. Ele está te mostrando um lugar comum, através das veredas antigas, dos princípios dele. Amém? Levante-se do seu lugar agora, nós vamos orar. E essa foi a palavra de hoje. Para mais mensagens como essa, nos acompanhe aqui pelo Spotify. Nos vemos em breve.